Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos agora para o nosso terceiro vídeo do teu curso de especialização em teísmo, o conhecimento de Deus. Continuo utilizando aqui o livro Deus é Pai. E nessa terceira aula vamos falar sobre o conceito de eternidade. A eternidade de Deus. As Escrituras nos dizem que Deus, ele é eterno. Mas também dizem que ele é o Pai da eternidade. Pela lógica, isto não é possível. Ele não pode ser eterno e Pai da eternidade, ou um ou outro. É porque nós não compreendemos muito bem o conceito de eternidade. Os gregos, eles usavam a palavra éter para dar um sentido àquilo que não pode ser medido. Éter você não pode encontrar nas fronteiras. O éter você não encontra as dimensões. Não tem um marca-passo, um passo a passo, um peripasso. Éter é aquilo que não tem nem começo e não tem fim. Portanto, você não consegue dimensionar. Aí nós temos o conceito de eternidade. É um tempo qualitativo diferente do cronos, que é um tempo cronológico e quantitativo. Tempo quantitativo e tempo qualitativo. A eternidade é um tempo qualitativo. No grego, existe uma palavra que é o pleroma. O que é o pleroma? É aquilo que está completo. Não dá para acrescentar e também não tem como retirar nada. Está completo, perfeito, pleroma, pleno. Nós também podemos utilizar aqui a palavra absoluto. O que é o absoluto? É aquilo que tudo absorve, ou que absorveu tudo. Deus ele é eterno neste sentido, como aquele que é absoluto, aquele que é pleno, aquele que é completo, aquele de quem nós não podemos retirar coisa alguma e também não podemos acrescentar coisa alguma. Deus habita na eternidade. Só que a Bíblia também nos diz que ele é o Pai da eternidade. Portanto, a eternidade é uma criação de Deus. E aonde que a eternidade tem os seus limites? Se ela não pode ter começo e não pode ter fim. Os limites dela se confundem com o próprio Deus. E é por isso que se diz que Deus é eterno. Isto é, Deus criou a eternidade, que é um tempo qualitativo, não está sujeito à linha do cronômetro, tempos, segundos, estações, meses, décadas, milênios, não está sujeito. A Bíblia até fala de eternidade em eternidade. Às vezes o sinônimo é séculos dos séculos, para dar a entender esse tempo qualitativo que não tem começo e não tem fim. Agora, Deus criou a eternidade e nos perguntamos, então ela tem um começo? Onde? Em Deus. Em Deus. Você vai aprimorar ainda mais os seus conhecimentos aqui ao longo das nossas aulas. E o que estava fazendo Deus antes da eternidade? Ou onde estava Deus antes da eternidade? Só há uma resposta possível. Deus estava nele mesmo. Deus não estava num lugar, porque se Deus estivesse em um lugar, o lugar seria maior do que Deus. E Deus não pode ser Deus tendo alguém que é maior do que ele. Um dos atributos de Deus é a sua imensurabilidade. Pode anotar aí. Imensurabilidade significa que Deus ele transcende toda a noção de dimensões, de espaços, de diâmetros, de métrica que a gente possa pensar. Imensurabilidade. Não pode ser medido. Nem em quilômetros, nem em anos-luz, em nenhum tipo de número que a gente aí tenha domínio. Por Deus ser imensurável, quer dizer que ele ocuparia a totalidade de espaço que pudesse existir. Como o espaço foi criado por Deus, nós vamos falar aqui, Deus é o criador do vazio. O espaço foi criado por Deus, o tempo foi criado por Deus e a eternidade foi criada por Deus. E onde estava Deus antes de tudo isso? Estava nele mesmo. E estando Deus nele mesmo, ele sempre ocupou o pleroma, a plenitude. Não há um espaço lá fora. Vamos supor que nós usássemos aqui uma figura geométrica para representar Deus. O círculo. O círculo, às vezes,
Ele é tomado como sendo a figura geométrica perfeita. Por quê? Porque ele tem as mesmas medidas em qualquer diâmetro. As mesmas medidas são idênticas. Outra coisa, não há um ponto de início no círculo e um ponto final no círculo. Ele é eterno. Ele é para sempre. Portanto, o diâmetro é sempre igual e também a sua linha é eterna. Supondo que nós tomássemos aqui o círculo como representação de Deus nele mesmo. Inclusive eu tenho aqui o meu livro, ó, Filosofia de Fronteira. Quero novamente apresentá-lo a você, Filosofia de Fronteira, foi onde nós começamos aqui em 2012 o tempo de escrever livros também, colocar no papel o nosso pensamento. Aí eu peguei o escudo de Aquiles, tá? O escudo de Aquiles. E aqui você tem o círculo. Supondo que o círculo representasse Deus. Esta linha que você vê do círculo aqui, essa linha do escudo de Aquiles, é chamado de peras. Peras. O que é o peras? É o limite, tá? Peras é o limite, é a fronteira. E aquilo que está para fora da fronteira? Tá vendo essa outra parte aqui, ó? Para fora da fronteira. Eles chamam de apeiron. Apeiron é aquilo que é o indefinido. Aquilo que não tem nenhuma palavra no vocabulário de ninguém no mundo todo que possa definir. É o apeiron. Deus, nessa figura geométrica, aqui está o círculo interno. E ainda mais aqui, você está vendo um círculo menor. Tá bem? O que faz Deus? Deus, ele tem as suas próprias dimensões dele mesmo, da sua espiritualidade, da sua pessoalidade, de quem ele é. Então tem aquilo que é mais imanente, mais dentro, mais próximo de nós. Hoje, o que nós temos mais próximo de nós para falarmos de Deus? A palavra, a Bíblia. A Bíblia é a expressa imagem de quem Deus é, só que em letras humanas, linguagem humana, como nós vimos aqui na aula anterior. A letra é algo imanente, quer dizer, está dentro do nosso contexto, está dentro do nosso dia a dia, está dentro da nossa compreensão. Pode ser representado por este pontinho aqui. Aí você percebe que há um círculo maior. Muito bem, a gente vai subir a nossa compreensão, vamos para o mundo do espírito, porque Deus é espírito. Nós teremos aqui uma aula só sobre a espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Aí você vai para o mundo do espírito. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi ao terceiro céu. Chegando lá, ele diz que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito pronunciar, porque não há um equivalente entre nós aqui para traduzir o que é que ele ouviu no terceiro céu. Lá é o paraíso. Lá é o mundo do espírito. Tem linguagem lá? Tem linguagem. Mas a linguagem de lá é a linguagem de cá? Não. É inefável. Dá para compreender quando está no terceiro céu, mas não dá para explicar quando você está com o pé no chão. Não dá. Portanto, esse outro círculo aqui representaria justamente essa expansão de Deus. Imanência e ainda imanência. Só que aqui uma imanência mais eterna, mais etérea, tá? Etérea, mais eterna, mais transcendente, mas ainda está dentro do mundo. Continuamos expandindo a nossa compreensão. Bíblia, dia e noite. Como está escrito, medita nela de dia e de noite, para que faça prosperar o teu caminho. É certeza de que aquele homem e aquela mulher que estuda a Bíblia, lendo ela de dia e de noite, vai ter uma compreensão melhor sobre Deus. E aquele que só de vez em quando pega na Bíblia, vai ter uma compreensão menor, e aquele que nunca lê, compreensão parca, quase nenhuma. Vamos para a outra fronteira? Está vendo aqui as fronteiras, ó? As outras fronteiras? Estou expandindo ainda mais o meu conhecimento. Mas vai chegar o momento do limite. Do limite. E por que do limite? A gente só pode conhecer dentro do universo das palavras, do vocabulário, do repertório, das revelações de Deus. Mas, quando chegar nesse limite, que está aqui, ó, que seria o máximo da revelação de Deus, ainda Deus continua se expandindo para fora de todo o conhecimento.
para além de toda possibilidade de conhecimento. Só Deus pode conhecer Deus. Portanto, só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai. Onde estava Deus antes que o mundo fosse criado? Deus estava nele mesmo. É a única resposta possível. E estando nele mesmo, ele absorve absoluto, tá? Ele absorve a totalidade de tudo. Ele se expande infinitamente. E o próprio conceito de infinito que nós temos aqui, ao estudarmos teologia, o próprio conceito de infinito se esbarra em Deus. Por quê? Porque Deus é mais do que infinito. Teologia apofática. Teologia apofática é aquela que estuda sobre Deus. Chega num ponto que o conceito ele fica raso, tá? Raso. E aí o teólogo apofático ele fala: Deus não é eterno. Como assim? Deus é mais do que eterno. Deus não é infinito. Deus é mais do que infinito. Deus não é imensurável. Deus é mais do que imensurável. Deus não é imutável. Deus é mais do que imutável. Percebeu o que é teologia apofática? E que você não teria esse conhecimento se você não investisse na tua formação? E que muito conhecimento depende do teu investimento, da sua aplicação, da sua dedicação, para que assim, quando você falar sobre Deus para o auditório, para os seus alunos, para os seus ouvintes, você possa falar com humildade, com tranquilidade, mas com conhecimento de causa, pé no chão. Assim, Deus estava nele mesmo. E nós vamos ver aqui, quando nós estudarmos sobre o conselho da Eterna Trindade, que Deus não estava só. Deus estava nele mesmo, mas estava nele mesmo com o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus precisa se manifestar. E como que faz Deus para se manifestar? Aí é o seguinte, Deus vai criar. Deus vai criar. Só que o criar é uma ideia de virar-se para fora de si mesmo. Porque como Deus estava nele mesmo, Deus estava voltado para ele mesmo. Então você imagina que aqui são duas capas de livro, tá bem? E uma está voltada para a outra. Então você está aqui com as costas deste livro e você está com as costas deste livro. Só que um está de frente para o outro, olha só. Esse aqui está contemplando esse daqui. Um está de frente para o outro. Quando a gente fala sobre Deus, Deus estava nele mesmo, mas Deus estava voltado para dentro de si mesmo de face colada. E assim, metaforicamente, metamorficamente, que é uma das linguagens que nós utilizamos na teologia, aí o que acontece? O lado de as costas de Deus, tá? As costas de Deus estão voltadas para o lá fora. Mas isso aqui é metamorficamente, é uma linguagem de homem. A teologia depende dessas linguagens metamórficas. Portanto, Deus estava nele mesmo, voltado para si mesmo, em contemplação de si mesmo, e havia uma espécie de costa de Deus lá fora. E essa costa de Deus é Deus mesmo, aqui ó, Deus Pai, a costa de Deus Pai. Aqui seria a costa de Deus Filho e a costa de Deus Espírito Santo. O que você está achando? Já leu sobre isso? Já estudou sobre isso? Era isso que você pensava quando você começou a investir na tua formação conosco aqui, através do Instituto Cristão de Educação Formal? Quando eu disse a vocês de que esses quase 30 anos de estudo da teologia só me permitiu escrever um livro de 100 páginas, não é por falta de conteúdo, mas por falta de condições de colocar tudo no papel, e esse tudo no papel sempre fica reduzido a alguns calhamaços, algumas folhas. Nossa pretensão é avançar um dia, avançar mais. Estamos nos preparando para isso. E você, está se preparando para isso? Nós tínhamos lá Deus em Deus, antes de todas as coisas, antes da eternidade, nós tínhamos Deus em Deus, o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Espírito, o Espírito no Pai, o Espírito no Filho, o Filho no Espírito. Deus em Deus.
Isso aqui é uma compreensão possível para nós podermos falar aqui. Não houve um princípio para a existência de Deus. Isto não se aplica. Não se aplica. Deus, ele é todo existente. Ele é sempre existente. Por isso nós também usamos uma palavra de sempre interno. Deus é sempre interno. Quer dizer, não há um ponto de partida, um ponto de ignição. É a ideia da própria eternidade transcendente, além do que a gente possa pensar. Por isso, para criar, Deus teve que abrir um espaço. Abrir um espaço. Deus teve que, para criar, Deus teve que virar-se, tá bem? Abrir-se. Quando ele se virou, virou a face, tá bem? Colocou as costas do pai com as costas do filho. A face do pai e a face do filho vão surgir agora. E aí vem o Gênesis 1 e 1. Bereshit. Gênesis. O princípio. Esse virar-se de Deus é aí que vai estar o ato criacional. É um mistério. Teologia trabalha com essa linguagem do mistério. É um mistério. Por quê? Será que Deus saiu de si mesmo? Também não. Deus não pode sair de si mesmo. Deus não pode deixar de ser transcendente. Deus não pode deixar de ser eterno. Deus não pode deixar de ser mutável. Deus não pode deixar de ser inabarcável. Deus não pode deixar de ser imensurável. Não pode. É Deus. Faz parte da sua natureza. Mas ele vai criar. Então, metamorficamente, usando a linguagem antropomórfica, tá bem? O que aconteceu? Deus virou-se. Estava voltado para si mesmo, em eterna contemplação. Aí Deus virou-se. Ao virar-se, aí acontece um movimento. E a filosofia, ela é radical neste negócio. Porque a filosofia, ela diz que o movimento promove mudança. Tudo aquilo que se move sai de um estado e vai para outro estado. O movimento promove mudança. Só que Deus é imutável. E aí, como que fica? E agora, para onde nós vamos avançar? Os judeus, tá bem? Os judeus, que são a fonte primária para a nossa teologia. Nós, ao fazermos teologia, nós reconhecemos que Deus levantou os profetas do Antigo Testamento, profetas hebreus, profetas dentro do judaísmo antigo. Deus levantou esses profetas, os quais escreveram o Antigo Testamento para nós, e esta é a Bíblia hebraica, é a Bíblia que os apóstolos liam. A Bíblia hebraica traduzida para o grego, que ainda vai ser assunto desse nosso estudo. Os judeus, eles falam que aconteceu neste virar-se de Deus, embora que eles sejam monoteístas radicais, portanto eles são unicistas, os judeus, eles são unicistas. Você já conhece esse conceito? Nas formações teológicas nas quais você passou, você estudou sobre a unicidade de Deus? Estudou? Bom, você já está no nível de um curso de especialização. Assim, eu espero que esse repertório já pertença ao teu vocabulário. Se não, mesmo assim, a gente dá uma pequena explicação aqui. Se não tem esse repertório, leitura, dicionários e também os cursos. Eu sou responsável pelo Instituto Cristão de Educação Formal, aonde eu mantenho um canal na internet, que é o canal do YouTube, onde você assiste às nossas aulas. As aulas estão disponibilizadas ali gratuitamente, inclusive playlists sobre teísmo, e sobre cristologia, e sobre pneumatologia. Você vai gostar bastante. E lá existem as graduações para o curso básico, curso médio, curso bacharel e também alguns cursos livres de especialização. A gente não vai então ignorar o seguinte: os judeus leem a Bíblia em hebraico. Esta Bíblia hebraica é o Antigo Testamento.
E lá no Antigo Testamento, Deus se apresenta como único. E os judeus não compreendem a Trindade, eles não aceitam a Trindade. Eles falam que a Trindade é impossível. Deus não pode ser três e um. Não pode. Portanto, eles são unicistas. Há um só Deus. Ponto. Só Deus. Aí vai lhes escapar o conceito de Deus com Deus, de Deus em Deus. Não vão entender, não vão compreender ou não vão saber explicar. Porque esse é um ponto de fé para nós que somos cristãos, que já estamos com o Novo Testamento, que já estamos com a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Agora, eles não têm. Portanto, unicistas. Vamos lá. Deus estava em Deus. Aí, para ele poder criar, ele teve que se virar. Quando ele virou a sua face, Pai, Filho e Espírito Santo, aí surgiram as hipóstases. A hipóstase do Pai, a hipóstase do Filho e a hipóstase do Espírito Santo. O que é uma hipóstase? Hipóstase é a natureza. Tá bem? É a natureza. Ou é a substância. Hipóstase é aquilo que faz Deus ser quem ele é. Isto é, a natureza do Pai é só do Pai. A natureza do Filho é só do Filho. E a natureza do Espírito Santo é só do Espírito Santo. Três hipóstase, um só Deus. Três naturezas, a natureza de paternidade, de filiação e de espiritualidade. Isso se aplicando à Trindade. Mas eu já estou adiantando o assunto. É bom, porque assim você vai querer continuar o nosso curso e assistir as demais aulas sobre este assunto. Agora, essas três hipóstases, ela tem uma plataforma. Quero que você pense nessa plataforma. Qual é essa plataforma? É Deus em Deus. É Deus Pai em Deus Filho, é Deus Filho em Deus Pai, é Deus Pai em Espírito Santo, é Deus Espírito Santo em Deus Pai e em Deus Filho. É a plataforma. Quer dizer, daqui, desta plataforma, é que vão surgir as três hipóstases, tá bem? É daqui que as três hipóstases vão se manifestar. Elas já existem, já estão aqui em Deus. Só que elas não se manifestaram. Na criação, elas vão se manifestar. Cada um na sua época, cada um na sua dispensação. Na atualidade, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nos dias de Jesus, estávamos na dispensação da revelação do Filho. No Antigo Testamento, a dispensação da revelação de Deus Jeová. Então Deus Pai se manifestou, Deus Filho se manifestou e agora Deus Espírito Santo se manifestou. Três pessoas, um só Deus. Mas aqui está uma só plataforma. É Deus em Deus. É Deus antes de qualquer nome. É Deus antes de qualquer teologia. Este movimento de sair de si, tá bem? E abrir um espaço para a criação, aí os judeus vão ter um conceito que é o tzimtzum. Tzimtzum, uma palavra que vai dizer que Deus se retraiu. Olha que negócio interessante. Deus que ocupava a totalidade de tudo, o absoluto, para que pudesse haver criação, ao se virar, quer dizer, virar a face para o lado da criação, um colocou as costas com o outro. Essas costas aqui é o abismo, tá bem? Vamos ter uma aula aqui sobre Deus ser um abismo. Essas costas de Deus é a sua profundidade. Essas costas de Deus é a sua abissalidade. Deus vira, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo vira as costas um para o outro. Se conhecem agora dessa forma, tá bem? No segredo, no mistério, no abismo, na escuridão de quem Deus é. Só Deus conhece Deus. E agora você tem as três faces de Deus: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse exato momento acontece o tzimtzum. Os judeus falam que esse tzimtzum é um retraimento de Deus. Deus se concentrou no centro. E como Deus se concentrou no centro, abriu uma fresta, um espaço, um vazio, um nada total, um nada absoluto, da onde vai vir aqui o conceito da criação ex nihilo, a partir do nada. O que você está achando? Tomou notas? Conseguiu aprender isso só lendo o livro? Já sabia algo sobre isso? Quer conhecer mais sobre isso aí?
vai continuar nas nossas aulas aqui, tá bem? Sou o professor Rogério de Souza. Quero te parabenizar por dar continuidade aos seus estudos. Nós, do Instituto Cristão de Educação Formal, vamos continuar investindo na tua formação. Fica conosco. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.